Uma única lâmpada de LED custa apenas alguns dólares, um valor irrisório que nos faz esquecer a complexidade que ela esconde. Mas para criar este pequeno ponto de luz, a humanidade construiu uma indústria colossal, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Tudo começa com um fragmento de material menor que um grão de poeira, que deve sobreviver a um ambiente mais hostil que o espaço e mais limpo que uma sala de cirurgia. Se uma única partícula de sujeira tocar no chip, todo o lote é destruído. Como é que transformamos pedra e gás numa luz que brilha durante décadas sem se apagar? Durante quase toda a história moderna, a civilização aceitou uma troca brutal e ineficiente. Para vencer a escuridão, precisávamos queimar coisas. As lâmpadas incandescentes de Thomas Edison, que dominaram o mundo por um século, eram, na verdade, aquecedores que, por acidente, emitiam luz. Elas desperdiçavam 90% da energia apenas a gerar calor, transformando eletricidade em temperatura em vez de iluminação. Depois vieram as lâmpadas fluorescentes, mais eficientes, mais cheias de mercúrio tóxico e com uma luz fria e trêmula. O mundo industrial ansiava por algo melhor. Precisávamos de uma fonte de luz que fosse digital, fria e praticamente eterna. Foi dessa necessidade urgente que nasceu a tecnologia do diodo emissor de luz, o LED. Mas o caminho não foi fácil. Durante décadas, o LED foi o primo pobre da iluminação. Ele era fraco e incapaz de iluminar uma sala. Servia apenas como aquelas pequenas luzes vermelhas indicadoras em televisões ou painéis de controlo. A humanidade estava presa. Para criar luz branca pura, precisávamos de 3 cores primárias: vermelho, verde e azul. Tínhamos o vermelho e o verde, mas o LED azul era o santo grau impossível da física. Sem o azul, não havia branco. Sem o branco, não havia revolução. Foi apenas em 1994, num laboratório no Japão, que a barreira foi quebrada. A criação do LED azul de alto brilho mudou tudo. Foi o momento em que deixamos de depender do fogo e do gás para iluminar as nossas cidades e passamos a dominar o movimento dos eletrões. A jornada física de cada lâmpada começa não numa fábrica de vidro, mas numa base de cristal. O coração de cada LED é cultivado sobre um disco de safira artificial. A safira é escolhida não pela sua beleza, mas pela sua dureza extrema e capacidade de suportar o inferno térmico que está por vir. Mas antes que qualquer trabalho possa começar, os seres humanos devem entrar no ambiente mais controlado da face da Terra. A fábrica de chips opera dentro do que chamamos de sala limpa. E este termo não é um exagero. O ar aqui dentro é filtrado de tal forma que é 1000 vezes mais limpo do que uma sala de cirurgia hospitalar. Neste mundo microscópico, o maior inimigo da engenharia não é uma falha mecânica, mas sim a poeira. Uma única partícula de pele humana, um único fio de cabelo ou um grão de pó invisível a olho nu seria como um asteroide a colidir com uma cidade. Se cair sobre o disco de safira, arruína milhares de chips instantaneamente. É por isso que os trabalhadores se vestem como astronautas. Eles usam fatos de corpo inteiro, capuzes duplos, máscaras filtrantes e botas antiestáticas. Nenhuma pele fica exposta. Antes de cruzar a porta blindada, eles passam por chuveiros de ar de alta pressão que arrancam qualquer contaminante restante. Só quando o ambiente atinge a perfeição absoluta é que os discos de safira são retirados dos contentores selados, prontos para a transformação. Agora a magia invisível começa. Os discos de safira são colocados dentro de reatores gigantes que operam a temperaturas extremas, muito acima dos 1000 graus Celsius. Gases raros e perigosos contendo galho e nitrogênio são bombeados para dentro destas câmaras. No calor intenso, a química transforma-se em estrutura física. Os gases cristalizam-se sobre a safira, não como uma pintura, mas átomo por átomo. Eles formam camadas ultrafinas, perfeitamente alinhadas, criando uma estrutura tipo sanduíche, que é mais fina do que a membrana de uma célula. É aqui que nasce a junção PN, o local exato onde, no futuro, a eletricidade colidirá para criar um fotão de luz. Mas, neste momento, o disco parece apenas um espelho liso. Para o olho humano, nada mudou. Mas, sob um microscópio potente, vemos que aquela superfície lisa é, na verdade, um campo de batalha potencial para milhões de eletrões. Para transformar este potencial em realidade, o disco deve ser desenhado.
Entramos na sala de fotolitografia, um lugar banhado por uma estranha luz amarela. A luz branca é proibida aqui, porque contém raios ultravioleta que destruiriam os produtos químicos sensíveis usados nesta etapa. Um material líquido sensível à luz é espalhado sobre o disco giratório. Em seguida, uma máquina projeta padrões de circuitos microscópicos usando luz ultravioleta, queimando o design do chip na superfície com uma precisão alucinante. Estamos a falar de margens de erro menores que um micrômetro. Se o alinhamento falhar por uma fração da espessura de uma bactéria, todo o disco, que vale milhares de dólares, vai para o lixo. Ácidos corrosivos lavam as partes indesejadas, deixando para trás um mapa complexo de cidades em miniatura. O disco é então bombardeado com metal vaporizado, num vácuo profundo para criar os contatos elétricos. Agora, aquela única bolacha de safira contém dezenas de milhares de chips de LED funcionais, todos amontoados à espera de liberdade. Chegamos a um dos momentos mais tensos e visualmente satisfatórios de todo o processo. Temos milhares de chips numa única placa sólida. Como os separamos sem destruir a sua estrutura interna frágil? Serras mecânicas seriam demasiado brutas. A resposta é a luz concentrada. Um sistema de laser de alta energia dispara pulsos rápidos e cirúrgicos sobre o disco. O laser não toca fisicamente no material. Ele vaporiza canais microscópicos entre cada chip, desenhando uma grelha perfeita. Após o corte a laser, acontece algo espetacular. O disco cortado é colocado sobre uma película adesiva elástica, muitas vezes chamada de fita azul. Uma máquina conhecida como expansor de cristal agarra as bordas desta fita e puxa uniformemente em todas as 4 direções. Para quem observa, parece magia. O que era uma massa sólida, de repente, expande-se. E milhares de minúsculos quadrados separam-se uns dos outros em perfeita sincronia, flutuando como uma galáxia em expansão. Agora cada quadrado é um chip individual, isolado e pronto. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Cada um destes pontos é menor que a ponta de uma agulha, medindo apenas alguns décimos de milímetro. No entanto, dentro desse grão de areia tecnológico, existe toda a arquitetura necessária para converter eletricidade em luz. Agora que os chips estão separados, eles precisam de uma casa. Entramos na fase de montagem robótica, onde a velocidade se encontra com a precisão absoluta. Braços robóticos movendo-se tão rápido que se tornam um borrão para os olhos, descem sobre a fita expandida. Eles usam vácuo para aspirar cada chip microscópico e colocá-lo na sua estrutura final de metal. Mas apenas colocar não é suficiente, é preciso colar. Uma agulha dispensa uma gota de cola condutora térmica. A quantidade é tão pequena que é quase imensurável, mas é vital. Esta cola não serve apenas para segurar o chip. Ela é o sistema de refrigeração. Se houver bolhas de ar na cola, o chip sobreaquecerá e morrerá em poucas horas. Uma vez colado e curado no forno, o chip está seguro, mas está isolado. Ele precisa de energia. É aqui que entra o material mais nobre da Terra para conduzir a eletricidade: o ouro. As máquinas de wire bonding realizam uma costura industrial em escala microscópica. Elas usam um fio de ouro com 99% de pureza. Este fio é tão fino, cerca de 20 micrômetros, que é 5 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Se você espirrasse perto dele, ele poderia partir-se. A máquina opera num ritmo frenético, fazendo várias ligações por segundo. Ela derrete a ponta do fio de ouro numa bola microscópica, esmaga-a contra o chip usando ultrassom, puxa o fio criando um arco perfeito e solda a outra ponta no terminal de metal. Tudo isto acontece num piscar de olhos. Câmaras de alta velocidade verificam cada conexão. Se o arco do fio for demasiado alto, ele tocará na lente. Se for demasiado baixo, partir-se-á com o calor. É uma dança mecânica de perfeição, repetida milhões de vezes por dia. Aqui está um segredo que a maioria das pessoas desconhece. Os chips de LED que acabamos de montar não produzem luz branca. Se os ligássemos agora, veríamos apenas uma luz azul intensa e profunda. Mas ninguém quer iluminar a sua sala de estar com luz azul. Então, como criamos o branco brilhante que usamos todos os dias? A resposta é pura alquimia química.
Os engenheiros usam um pó amarelo especial chamado fósforo. A precisão necessária aqui é assustadora. O pó é pesado em balanças digitais, sensíveis o suficiente para detectar o peso de uma impressão digital. Este pó é misturado com uma resina transparente e aplicado sobre o chip azul. A ciência é fascinante. Quando o chip acende, a luz azul atinge as partículas de fósforo amarelo. O fósforo absorve a energia azul e reemite-a como um brilho amarelado. A mistura ótica do azul original com o amarelo reemitido engana o olho humano, fazendo-nos ver um branco puro e brilhante. As máquinas de dosagem depositam esta mistura líquida sobre cada chip. O volume da gota deve ser exato até o milionésimo de litro. Se a gota for demasiado espessa, a luz ficará amarela e baça. Se for demasiado fina, a luz ficará azulada e fria. É este equilíbrio delicado que define se a lâmpada terá aquela cor quente e aconchegante ou a cor fria de escritório. O nosso chip agora gera luz branca, mas ainda é extremamente frágil. O fio de ouro pode ser rompido com um sopro e o fósforo é sensível à umidade. Precisamos de uma armadura. Os componentes são levados para a moldagem, onde resina epóxi líquida é injetada em moldes de aço de alta precisão. É aqui que o LED ganha a sua forma familiar, aquela cúpula transparente e dura. Os moldes cheios viajam para fornos longos, onde cozinham a 150 graus Celsius. O calor transforma o líquido numa cápsula sólida, transparente como vidro, mas inquebrável como pedra. Esta lente não serve apenas para proteção. Ela é desenhada oticamente para focar ou espalhar a luz, dependendo da aplicação. Finalmente, as tiras de LED saem do forno. Uma máquina de corte separa cada unidade, cortando as conexões de metal com a força de uma guilhotina. Agora temos LEDs individuais. Mas será que funcionam? Eles passam pelo teste final a uma velocidade alucinante. Cada LED é ligado por uma fração de segundo. Sensores óticos medem a sua cor exata, o seu brilho e a sua voltagem. Neste estágio final acontece a classificação. Nem todos os LEDs nascem iguais. Alguns brilham um pouco mais, outros têm um tom ligeiramente diferente. Máquinas pneumáticas disparam jatos de ar, soprando cada LED para caixas diferentes com base na sua performance. Isso garante que quando você compra uma fita de LED ou uma lâmpada, todas as luzes tenham exatamente a mesma cor e intensidade. É o controle de qualidade levado ao extremo. E assim a jornada termina. Começamos com gases invisíveis e um disco de pedra bruta. Atravessamos salas mais limpas que hospitais, usamos lasers para cortar o imperceptível, costuramos com ouro mais fino que cabelo e usamos química para mudar a cor da própria luz. O resultado é um dispositivo pequeno, barato e robusto, pronto para ser enviado para qualquer canto do planeta. Hoje, estas pequenas peças de engenharia iluminam as nossas casas, os ecrãs dos nossos telemóveis, os faróis dos nossos carros e as ruas das nossas cidades. O que antes era apenas uma luz vermelha fraca num painel de controlo, agora é a estrela principal que baniu a escuridão da noite. Uma indústria de 100 bilhões de dólares, construída sobre a precisão do micrômetro, provando que a verdadeira escala da inovação humana não está no tamanho das nossas máquinas, mas no nosso domínio sobre o invisível. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida.
Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mas calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados num rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre 0,5 polegada e 2 polegadas. O que entrou como entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O RAP triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O RAP entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo.
As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O REP não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o RAP e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo, é um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o REP, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o REP, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de REP numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de REP pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit.
A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora, vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles, vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo, a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de acelar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra, enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram, em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos, os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano. Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este, um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha.
Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente, mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica.
Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar, para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel.
O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte. É a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Vocês acham que o compensado é apenas um monte de serragem prensada? Um material barato, usado para tapar buracos em construções? É hora de repensar. E se eu dissesse que essa placa de madeira é, na verdade, um símbolo de alta engenharia? Um material projetado que começa sua jornada como uma fita de madeira quase transparente, com apenas 1 milímetro de espessura. Uma fita contínua, desenrolada de uma tora maciça, que gira a centenas de rotações por minuto contra uma lâmina afiada. Isso não é simplesmente madeira, é a engenharia transformando a natureza em algo mais forte. Mas como os engenheiros conseguem, literalmente, desenrolar uma árvore inteira? Como eles pegam essa fita frágil e a transformam em um painel estrutural tão forte e estável que se tornou a base da arquitetura moderna e do design de interiores? Esta é a incrível jornada da madeira, de uma floresta gerenciada até se tornar uma maravilha da engenharia. A jornada para criar uma única placa de compensado não começa em uma floresta antiga, derrubada ao acaso. Ela começa em um ambiente totalmente projetado e controlado. A fonte da matéria-prima são plantações industriais gigantescas. Pense nelas não como florestas, mas como máquinas verdes de alta eficiência. Vastas plantações de árvores como acácia, eucalipto ou pinheiro, plantadas em fileiras perfeitas. Diferente de uma floresta natural, que pode levar um século para se regenerar, essas árvores são cultivadas para crescer rápido. Elas atingem o tamanho ideal para o corte em um ciclo incrivelmente curto, de apenas 7 a 20 anos. Cada hectare, cada metro quadrado é otimizado. Em 1 hectare, podem crescer de 2.000 a 3.000 árvores, todas plantadas com um espaçamento calculado para que recebam a quantidade exata de luz solar e nutrientes, sem desperdício. Hoje, essas fazendas de árvores cobrem mais de 290 milhões de hectares ao redor do mundo. É uma área gigantesca que fornece mais da metade de toda a madeira usada para compensados no planeta. Este modelo de plantação industrial tem uma missão crítica. Ele permite que a indústria produza em massa, sem precisar destruir as florestas nativas, que são vitais para o nosso ecossistema. Quando chega a hora da colheita, não há espaço para improviso. É um balé mecanizado. Máquinas pesadas, chamadas harvesters, avançam em formação. Elas agarram a árvore, a cortam na base, removem todos os galhos e a cortam em toras padronizadas em questão de segundos. E aqui, a eficiência é total. Os troncos retos e perfeitos são separados e seguem para a fábrica. Mas e os topos das árvores? Assim que as toras chegam ao pátio da fábrica, elas entram no que parece ser uma gigantesca área de espera. Mas é uma espera de alto risco. Se as toras recém-chegadas da floresta forem deixadas ao sol e ao ar livre, elas secarão de forma desigual. A parte de fora secará mais rápido que o núcleo úmido. Essa tensão interna faz a madeira rachar, e uma tora rachada é inútil para o processo. Por isso, o pátio inteiro é equipado com sistemas de nebulização.
Jatos de água finos borrifam as pilhas de toras constantemente, mantendo a umidade estável e protegendo a matéria-prima. Mas para que a madeira possa ser desenrolada, ela precisa estar macia. E para isso, ela precisa ser cozida. As toras são pegas por guindastes e mergulhadas em enormes piscinas de concreto ou seladas dentro de câmaras de vapor. A água nessas piscinas não está morna. Ela é mantida a uma temperatura escaldante, entre 80 e 100 graus Celsius, praticamente água fervente. As toras ficam nesse banho de vapor por horas, às vezes até um dia inteiro. O calor intenso e a umidade penetram profundamente na madeira, até o seu coração. Esse processo relaxa as fibras de celulose e, o mais importante, amolece a lignina, a cola natural que mantém as fibras unidas. A tora, antes dura e rígida, torna-se flexível e maleável, pronta para a etapa mais impressionante de todas. Depois de cozidas, as toras estão prontas. Elas são movidas para o coração pulsante da fábrica. Primeiro, um sistema a laser escaneia a tora para alinhá-la perfeitamente. Então, ela é fixada em um torno industrial gigante, uma máquina chamada descascador ou laminador. A tora começa a girar, devagar no início e depois cada vez mais rápido, atingindo centenas de rotações por minuto. É um borrão de movimento. Então, uma lâmina de aço maciça, com mais de 3 metros de comprimento e afiada como uma navalha cirúrgica, avança. Ela é pressionada firmemente contra a tora em alta velocidade. O que acontece a seguir é quase mágico. A máquina não corta lascas. Ela descasca a tora, como se estivesse apontando um lápis gigante. O resultado é uma fita contínua de madeira, uma única folha chamada lâmina ou folheado, que se desenrola da tora em um fluxo hipnótico e ininterrupto. A espessura dessa fita é o fator mais crítico de todo o processo. Ela tem apenas 1 a 3 milímetros de espessura. A precisão aqui é absoluta. Se a lâmina variar apenas 0,1 milímetros, mais fino que uma folha de papel, a folha inteira pode ser considerada inútil, pois comprometerá a força da placa final. Para garantir essa precisão, sensores a laser medem a espessura da fita milhares de vezes por segundo, enviando dados para um computador que ajusta a lâmina em tempo real. Em menos de 1 minuto, o que era uma tora sólida e pesada desaparece, deixando para trás apenas um pequeno núcleo cilíndrico e centenas de metros de fita de madeira perfeita. Esta longa fita de madeira agora é cortada por lâminas automáticas em painéis de tamanho padrão, mas eles estão completamente encharcados, contendo mais de 30% de água do processo de cozimento. Se fossem prensados assim, a água se transformaria em vapor e explodiria a placa. Eles precisam ser secos, e secos rapidamente. Os painéis molhados são alimentados em sistemas de secagem especializados. São túneis de fogo gigantescos, que se estendem por dezenas de metros de comprimento. As folhas são colocadas em correias transportadoras de metal e viajam por uma série de zonas de aquecimento. Dentro desses túneis, ventiladores potentes sopram ar superaquecido, com temperaturas que variam de 150 a 180 graus Celsius, por cima e por baixo de cada folha. O processo é rápido e violento. Em apenas 5 a 7 minutos, a umidade dentro da madeira evapora completamente. O nível de umidade despenca de 30% para um número exato, geralmente entre 6 e 8%. Esse número é o ponto de equilíbrio perfeito. Se a madeira for seca demais, ela se torna quebradiça e racha. Se não for seca o suficiente, a cola não vai aderir e a placa inteira irá falhar. Sensores de umidade monitoram cada folha que sai, garantindo que apenas os painéis perfeitamente secos sigam para a próxima etapa. Agora temos folhas de madeira secas, estáveis, mas ainda frágeis. É aqui que a verdadeira engenharia começa. As folhas passam por uma máquina chamada encoladeira, que usa rolos para aplicar uma camada perfeitamente uniforme de adesivo. Para móveis internos, usa-se resina de ureia formaldeído, mas para compensados que precisam resistir à água e ao tempo, usa-se a resina fenolformaldeído, uma cola industrial incrivelmente forte e à prova d'água. A espessura da cola é controlada em microns. Então vem o segredo da força lendária do compensado. As folhas são empilhadas, mas não de qualquer maneira. O segredo está na direção das fibras.
A madeira natural é muito forte em uma direção ao longo das fibras, mas muito fraca na outra, contra as fibras. Para resolver isso, os engenheiros empilham as folhas em um padrão cruzado. Uma camada tem as fibras na vertical, a próxima na horizontal, a seguinte na vertical e assim por diante. Essa estrutura cruzada distribui a força igualmente em todas as direções, criando um painel que é dramaticamente mais forte e mais estável do que uma placa de madeira maciça da mesma espessura. Este sanduíche de madeira e resina, que pode ter de 3 a 13 camadas, vai então para a prensa. O processo tem 2 etapas. Primeiro, a prensa fria. Uma pressão hidráulica uniforme de 0,8 a 1,2 megapascals é aplicada por cerca de 15 a 30 minutos. O objetivo aqui não é curar a cola, mas sim espremer todo o ar de dentro do sanduíche e garantir que a cola se espalhe perfeitamente, criando um contato total entre as camadas. É a preparação. Depois, o painel vai para o evento principal, a prensa quente. Esta é uma máquina de múltiplos andares, com placas de aço grossas que são aquecidas. A temperatura sobe para 120 a 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica aumenta massivamente, de 1 a 1,5 megapascals. Isso é uma força esmagadora, como colocar toneladas de peso em cada metro quadrado. Sob esse ataque combinado de calor extremo e pressão intensa, a resina fenólica passa por uma transformação química. Ela se polimeriza. Ela derrete, penetra profundamente nas fibras da madeira e depois endurece, soldando as camadas em um bloco único e indivisível. Em cerca de 4 a 7 minutos, o que era uma pilha de folhas soltas torna-se um único painel de engenharia, perfeitamente plano e incrivelmente forte. O painel de compensado emerge da prensa quente, um produto finalizado. Ele é então movido para a área de acabamento. Serras de alta velocidade com pontas de diamante cortam as bordas, aparando qualquer excesso e deixando o painel com dimensões milimetricamente precisas. Em seguida, lixadeiras industriais, com múltiplos rolos, tratam a superfície, deixando-a lisa e pronta para uso. Mas e todo o lixo gerado até aqui? E os núcleos cilíndricos que sobraram dos tornos? E todas as aparas das bordas e as folhas que foram rejeitadas pelo controle de qualidade? Em uma fábrica moderna, absolutamente nada é desperdiçado. A fábrica opera em um sistema de ciclo fechado. Todos esses resíduos de madeira iniciam imediatamente uma segunda jornada industrial. Eles são transportados para trituradores potentes que os transformam em partículas de madeira, ou cavacos. Esses cavacos passam por telas vibratórias para separar impurezas e são secos em ar quente, reduzindo sua umidade a quase zero, apenas 2 a 3%. As partículas secas são então misturadas com resina em um tambor gigante. E aqui vemos outra camada de engenharia. O material é formado em um tapete de 3 camadas, como um sanduíche, partículas finas nas superfícies para um acabamento liso e partículas mais grossas no meio, para dar estrutura e força. Este tapete de partículas e resina é carregado em outra prensa quente, esta operando a temperaturas ainda mais altas, de 180 a 200 graus Celsius. A resina derrete e une as partículas, e o que era lixo renasce como uma placa de aglomerado, MDP, um material estável e econômico, pronto para ser usado em milhões de móveis. E vocês sabiam de algumas coisas? É essa estrutura de fibras cruzadas que torna o compensado tão estável. Ele resiste a empenar, encolher ou rachar em todas as direções, algo que a madeira maciça não consegue fazer. A cola fenólica usada no compensado naval é tão poderosa que você pode ferver a placa em água por horas, e as camadas simplesmente não irão se separar. E aqueles núcleos cilíndricos que sobram do torno, eles não são um problema. Eles são a principal fonte de matéria-prima para a linha de produção de aglomerado. Desde a pequena semente em um viveiro, passando pelos banhos de 100 graus para amolecer, enfrentando a lâmina de 3 metros que desenrola uma fita de 1 milímetro, até ser fundida sob toneladas de pressão a 150 graus. O compensado não é apenas madeira laminada, é um testemunho da engenhosidade humana, é um símbolo de como a engenharia pegou um recurso natural
analisou suas fraquezas e o redesenhou para ser melhor, mais forte, mais estável e mais eficiente. E tudo isso dentro de um modelo de produção sustentável. Um ciclo fechado, onde cada fibra, cada galho e cada pedaço de resíduo é transformado, garantindo que absolutamente nada seja desperdiçado. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. 2 pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade. Bicarbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites.
O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento.
Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada.
60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que, neste exato segundo, envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas, literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a Terra se abre. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros. Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius. Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para a sua casa. Ele precisa ser transformado, e para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites.
O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas. O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real. Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça. Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta. Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas, neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes.
Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea. O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano. O resultado final é um produto que parece indestrutível, mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte, ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade. As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório. Depois vem os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles, o coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar.